Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens, o Reino Invertido. A gente vem desde, eu acho que novembro ou outubro, a gente vem falando sobre esse tema, sobre o Reino Invertido. E essa série a gente vai com ela até maio, até o próximo mês. E as últimas pregações ficou comigo. A primeira que a gente escutou sobre o Reino Invertido foi a pregação sobre que Deus, Ele usa os improváveis. As pessoas que mais achamos que não dá para elas serem usadas por Deus, ou que não tem jeito para elas cumprirem o ministério de Deus na vida delas, são essas pessoas que Deus usa. Logo depois a gente veio com 3 pregações seguidas sobre as bem-aventuranças, que ali Jesus vai falar um pouco sobre o reino dele, como funciona esse reino e como é completamente diferente do que nós vemos aqui. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre servir, que é uma das coisas que diferem muito do nosso governo terreno para nosso governo celestial. Na nossa sociedade hoje, o que muita gente pensa, que as pessoas bem-sucedidas são pessoas que possuem um cargo maior e que são mais servidas. A pessoa que tem mais servos aos seus pés são as pessoas mais bem-sucedidas. É assim que a gente vê no nosso mundo. Por isso hoje muitas pessoas são dadas como um exemplo para nós. E às vezes a gente não vê elas como um exemplo de como a Bíblia espera que uma pessoa seja, mas a gente vê pelos olhos do nosso governo terreno. Falando, pô, eu almejo ser como aquela pessoa para ser dono de uma empresa e ter esse tanto de trabalhador sendo liderado por mim. Ou eu quero chegar a esse nível onde tem muito dinheiro, onde eu vou poder comprar o carro que eu quiser, ter a casa que eu quiser, ir para onde eu quiser. Talvez muitas vezes a gente faça isso. Mas Jesus, quando Ele veio para a terra, Ele vai nos ensinar uma coisa completamente diferente. E Ele vai elevar o nível dessa nossa visão de ser bem-sucedido, de ser uma pessoa grande. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 20. Talvez você esteja pelo seu celular, e aí você não vai conseguir abrir a Bíblia no seu celular, mas se você tiver uma Bíblia de papel aí perto de você, você pode ir abrindo. E você que estiver na TV, assistindo a gente pela TV ou pela tela do computador, abra aí o aplicativo da Bíblia no seu celular. Mateus 20. Mateus 20, a gente vai ler dos versículos 26 ao versículo 28. Versículo 26, Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28, diz o seguinte: Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Aqui, Jesus estava ensinando os seus discípulos, trazendo um ensinamento do reino de Deus para eles, que foi o que Jesus veio fazer. E nos versículos anteriores,
a gente vai ver que estava tendo uma briga assim, uma discussão, uma guerra de egos, porque a mãe dos filhos de Zebedeu, acho que era Tiago e João, se eu não me engano, ela perguntou para Jesus: Jesus, os meus filhos vão ter um lugar à sua direita e o outro à sua esquerda? E Jesus vai falar assim: quem está preparando isso é o meu Pai. E os discípulos começam um burburinho ali: como assim? Ele está achando que eles são melhores que a gente? E aí Jesus vem com esse ensinamento para eles, de que maior é aquele que serve a todos, porque eles ainda tinham uma visão terrena do que era ser importante. E Jesus, ele veio mostrar isso. Jesus, ele já se fez servo, não na hora dele ser crucificado, quando começou o seu sofrimento ali no Getsemane e até morrer na cruz. O sacrifício dele, o serviço dele iniciou no momento em que ele decidiu vir à terra como um homem. E ele vir à terra como um homem já é um grande serviço e um grande ato de humildade, porque Jesus deixou tudo o que ele tinha. Ele estava numa posição muito elevada em relação a nós, e ele vem e se faz como um de nós, começa a viver numa terra caída, começa a viver com pessoas problemáticas e pecadoras. Ele começa a experimentar os nossos sentimentos de dor, luto. Jesus começa a experimentar tudo isso, e o serviço dele inicia aí. Mas o serviço de Jesus, por Jesus ter sido obediente a Deus, por ele ter cumprido com tudo que ele deveria cumprir, ele recebeu um alto benefício. Lá em Filipenses 2, o versículo 8 e 9, vai dizer que Deus colocou Jesus acima de tudo, e deu o nome que é acima de tudo e todos. Tudo porque ele decidiu se fazer servo. Os judeus tinham uma visão do Messias que era completamente diferente do que Deus vinha falando a todo tempo no Velho Testamento, e na época os judeus usavam, que era a Torá. Eles tinham uma visão completamente errada. Eles esperavam um líder político que iria livrar Israel de Roma, e esse cara ia ser importantíssimo, porque ele ia estar cheio de servos aos pés dele, que onde ele mandasse ia fazer, o que ele pedisse ia fazer. Mas Jesus não veio como líder político. O Messias não veio libertar Israel de Roma. Jesus veio libertar Israel do pecado. E para isso ele precisou se fazer servo. Jesus, enquanto estava vivendo aqui, ele já estava implantando o reino de Deus, e já estava mostrando como funcionava o reino de Deus. E ele era o primeiro exemplo de como isso iria funcionar. Você vê em todos os ensinamentos de Jesus que ele começa a elevar o nível de algumas coisas. Porque muita gente pensa que é o período da graça. Jesus morreu, a graça está sobre nós, então a vida é mais fácil. Não é assim. A lei continua operando, mas ela opera em nós não porque somos obrigados a cumprir com ela. Nós cumprimos a lei, obedecemos a lei porque temos o Espírito Santo vivendo em nós, e ele testifica isso em nós, e ele nos faz capaz de obedecer a lei. E aí você vai ver que Jesus, uma hora ele vai falar assim,
se diz que você deve amar o seu irmão e odiar o seu inimigo, Jesus fala assim: então agora eu vou te dar um novo mandamento, um novo ensinamento. Se você ama o seu amigo, você também deve amar o seu inimigo e orar por ele, que é algo completamente difícil para nós. Jesus também vai pegar lá o adultério, ele vai falar assim: agora vou te ensinar uma nova coisa, um novo ensinamento. Aquele que olhar e desejar a mulher do próximo já está em adultério. Antes o adultério era apenas o ato. Entende como Jesus ele começa a elevar o nível das coisas e ele começa a implantar o reino de Deus, como o reino funciona. E ele é o primeiro exemplo para nós de como o reino deve ser seguido e como o reino de Deus funciona. E o servir, ele está muito ligado ao nosso ministério. A gente sempre, eu desde pequeno, eu sirvo dentro da igreja, né? Acho que o primeiro ministério que eu participei era o coral infantil. Depois eu comecei a participar, sempre foi mais na área de música, né? Depois a gente entrou com a banda dos adolescentes. Na época era essa galera aqui que estava tocando, menos a Lê. Mas a gente começou junto nos adolescentes. O Batata ensinava a gente. Depois disso veio a oportunidade da gente começar a ingressar no Ministério de Louvor da igreja. E na necessidade a gente continuou com o nosso grupo de adolescentes, mas agora em jovens, mais velhos, e a gente permanece até hoje. Mas uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo, é que antes de servir, eu preciso ser. Não adianta nada eu querer servir a Deus sem ter um caráter cristão. Não vale de nada. Resultados no seu ministério não querem dizer aprovação de Deus. Resultados não quer dizer aprovação de Deus. A aprovação de Deus vai começar no seu caráter, quem você é. Hoje a gente vai ver muitas pessoas que querem servir a qualquer custo, porém elas ainda não aprenderam um caráter cristão e não possuem um caráter cristão. A gente tem isso muito vivo aqui dentro da nossa casa, porque a pessoa ela pode ser talentosa o quanto ela for. Ela pode ser a pessoa mais talentosa em música, em pregação. Ela pode ser talentosa em tudo. Mas se ela não tiver o caráter cristão, ela não serve conosco. Porque o serviço acompanha o seu caráter, o ser. Lá em Apocalipse, cadê? Não é Apocalipse não. Mateus 7. Do 22 ao 23. Jesus vai falar o seguinte, a gente vai ver um exemplo de como resultados não significam aprovação de Deus. Aí Mateus 7, versículo 22 diz assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres.
Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastam-se de mim, vocês que só fazem o mal. Aqui nesse versículo você vai ver que Deus, ele não está questionando se o que foi feito em nome dele. Ele não está questionando isso. Aquelas pessoas realmente vão ter feito algo em nome do Senhor. Porém foram reprovadas porque elas não tinham caráter. Serão jogadas fora porque não tiveram caráter. São pessoas que querem usar a igreja para enriquecer, para se tornar importante, para ser reconhecido. Mas por trás são pessoas que não valorizam nada do que a Bíblia diz. Isso é um temor no meu coração e meu anseio é que seja um temor no seu coração também. Que a sua vida, antes de servir, ela esteja pautada num caráter de santidade e devoção ao Senhor, de respeito a Deus. Esse é o primeiro passo para servir com excelência na casa de Deus. E quando a gente possui esse caráter de santidade, esse compromisso com Deus e com a palavra de Deus, a gente começa a entender algumas coisas sobre serviço. Então a primeira coisa que entendemos é que para servir nós precisamos amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e as pessoas é o principal mandamento deixado por Jesus. Ele diz: primeiro, amem ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E em segundo, ame ao teu próximo como a si mesmo. Em Coríntios 13, 1 Coríntios 13 vai dizer que sem amor nada vale a pena. Do que adiantaria você passar uma vida inteira servindo no reino de Deus, porém sem amor? Eu ainda às vezes questiono pessoas líderes, que para assegurar pessoas na igreja, ele mete serviço para essa pessoa, promete serviços para essa pessoa. Mas serviço não segura pessoas no reino de Deus, porque as pessoas não servem a quem não amam, elas só amam, elas servem porque amam. Aquela pessoa ela pode servir por alguns meses, mas pela vida ela não vai servir, porque o coração dela não está naquilo. Então você prometer serviço e jogar serviços em pessoas para segurar elas dentro de uma igreja é falho, porque isso não vai acontecer. Uma hora essas pessoas vão sair, porque elas não aprenderam a amar. Primeiro, porque elas não aprenderam a amar a Deus. Quando você ama a Deus, você se entrega por completo e você tem desejo de servi-lo e servir a tua igreja. E quando você ama pessoas, você faz de tudo, você não liga para nada, o seu orgulho é abatido. Então, para que possamos servir com excelência, primeiro de tudo a gente precisa amar a Deus e amar pessoas. Esse é o principal mandamento deixado por Jesus e é isso que nos diferencia do mundo. A igreja foi chamada para amar. E quando a gente ama, a gente serve. Isso é um exemplo, pais com filhos. Pais servem tanto os filhos porque os ama. Se não amasse, não servia. Casais de namorados e casados, um serve o outro porque ama. Se não ama, não serve. Essa é a lei que rege o reino de Deus. A gente precisa amar
para servir. Nós servimos porque amamos. Agora, o que acontece? Às vezes, porque muitas pessoas elas estão tão focadas num serviço dentro da igreja, onde ela vai ser vista. Por que que ministérios como obreiros que ficam na porta, que não aparecem nas câmeras das lives? Ou pessoas que estão aqui arrumando cadeiras, passando álcool nas cadeiras, que estão limpando os banheiros, por que tem tão poucas pessoas? Porque isso está na nossa motivação. A nossa motivação não tem que ser reconhecido. O nosso único reconhecimento tem que vir de Deus e não das pessoas. Se o seu desejo é cantar aqui em cima, pregar aqui em cima, apenas para ter um nome reconhecido e que as pessoas olhem para você, olha que pessoa abençoada, olha, canta muito bem, toca muito bem. Tema, porque isso que Jesus falou em Mateus 7 pode acontecer com você. Nós servimos porque amamos a um Deus. Nós servimos porque amamos as pessoas. Nós não cantamos aqui ou pregamos porque queremos mostrar para as pessoas o quão bom nós somos. A gente vem aqui porque a gente sabe que tem pessoas que sentam aqui, que querem escutar uma música, e a música ela nos conecta com Deus. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, isso é serviço à nossa comunidade, serviço à igreja. É compreender que nada do que fazemos aqui em cima é sobre nós, mas é sobre Deus e sua igreja. Isso é servir. É servir por amor. Agora, Deus nos dá talentos. E é nosso dever aprimorar esses talentos. É como a gente aqui da banda. Se você visse a gente tocando nos adolescentes, cara, você vai falar, esse povo não vai dar em nada, velho. Eles podem até ter uma aptidão, mas não está rolando não. Mas nós decidimos, vamos aprimorar para servir melhor a nossa igreja. Porque, irmão, pensa o seguinte, Deus ele pode te escutar desafinado, Ele pode escutar uma banda bagunçada. Deus pode escutar, porque Ele está vendo o seu coração, Ele não está ouvindo o que você está fazendo. Mas a igreja, a cada pessoa que está sentada aqui, ela não é obrigada a escutar isso. Então precisamos aprimorar o nosso talento. Sabe, temos pessoas aqui que estão nos ajudando na live, com câmeras e tudo mais. Cada pessoa dessa pode escolher, eu vou aprimorar, vou aprender mais sobre isso, para servir melhor as pessoas, a igreja pela internet. As pessoas que estão lá fora recebendo, os obreiros que estão lá fora, recebendo cada pessoa que entra dentro da igreja. É aprimorar esse talento de recepção, de ser alegre, receptivo, abraçar, se bem que agora não pode, mas, sabe, ser aquele anfitrião em que as pessoas chegam e se sentem em casa. E esses talentos que Deus nos dá precisam ser aprimorados. Então o serviço na casa de Deus, a gente precisa entender que precisamos sempre aprimorar os nossos talentos e melhorar o nosso serviço para Deus. Hoje nós temos diversas formas, né? A gente tem internet, a gente tem escolas que são específicas para algumas coisas e isso nos ajuda a aprimorar. E a gente precisa disso. Para poder servir a nossa casa, servir a igreja e o reino de Deus com mais excelência. Nós não somos perfeitos,
mas a gente precisa tentar chegar à perfeição. É entregar o nosso melhor. Não é entregar aquilo lá, deixa assim mesmo, é o que eu sei fazer e acabou. Não, você sabe, você pode melhorar, então você corre atrás e melhora. Isso é servir na casa de Deus. O serviço na casa de Deus, ele também não deve ser feito da forma que você quer. A gente vai ver hoje pessoas que vão falar o seguinte: eu sirvo quando eu quero. Mas o serviço na obra de Deus não é assim. Se existe um comprometimento, porque você não está se comprometendo com uma pessoa, você está se comprometendo com Deus, com o reino de Deus. Então não é assim, hoje eu tô com sono, não vou servir hoje. As coisas não são de qualquer jeito assim. O serviço, a obra de Deus acontece quando Deus quer e quando a tua liderança, que é guiada por Deus, deseja. O serviço na obra de Deus não são apenas escalas que eu cumpro. O seu serviço pode ser continuado fora das suas escalas. Nós precisamos aprender a servir. O serviço no reino de Deus. Você quer se tornar uma pessoa importante no reino de Deus? Sirva. Sirva com excelência. Sirva amando a Deus e a igreja de Deus. Entregue o seu melhor. Melhore os seus talentos. Essa questão de talentos eu sempre vejo como é aquela parábola que Jesus conta dos servos, em que o seu Senhor dá os talentos a eles. Um esconde e outros 2 multiplicam esses talentos. Os seus talentos são multiplicados quando você os usa para o reino de Deus. E eu vejo isso de uma forma. Esses cantores que não cantam músicas cristãs, foi-lhes dado um talento. Deus entregou um talento a eles. Porém, esse talento está sendo enterrado. Mas quando você compreende que o seu talento, o que foi dado a você, precisa ser multiplicado para o seu Senhor, as coisas mudam. E isso é servir. Se você quer começar a viver o reino de Deus na sua vida, comece a servir. Não buscando reconhecimento, não buscando fama. Você serve porque você ama. Você ama a Deus, você ama a igreja do Senhor. E eu queria deixar isso com você hoje. Queria deixar isso com você hoje. O reino de Deus é baseado em serviço. Foi algo que Ele deixou para cada um de nós aqui. O que Ele deixou para a sua igreja. Se você ainda não serve dentro da casa de uma igreja, ore ao Senhor. Peça a Ele: Senhor, onde eu me encaixo? Aonde está o meu talento? A gente aqui, dentro da Viver, nós temos diversas áreas que estão precisando de pessoas. Não é porque, às vezes, o pensamento das pessoas é o seguinte: é uma igreja grande, já tem muita gente servindo. Mas não é assim.
É por ser uma igreja grande que a gente precisa de mais gente servindo, para servir melhor as pessoas que entram aqui dentro. E que em teu coração você entenda e compreenda e cresça em amor. Que o amor de Deus, o amor por Deus, o amor pela igreja seja baseado na sua vida, para que você possa servi-lo melhor. Deus quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer você participante desse reino.